Eu cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mais uma vez. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Oremos. Pai bendito e querido, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, meu Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que venhamos, meu Deus, nessa noite, sair daqui, Senhor Jesus, sem sequer sombra de dúvidas no nosso coração. Traz, meu Deus, cativo a nossa mente, o nosso entendimento, e que possamos, meu Pai, aprender cada vez mais e mais de Ti. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, como é dia 1º de maio, comemorado aqui, o Dia do Trabalhador, eu quero compartilhar uma palavra de trabalho com os irmãos. Nós cantamos aí o hino de número 410, Felicidade no Serviço. Mas eu quero falar não só sobre a alegria de trabalhar para o Senhor e o quanto nós devemos nos empenhar e nos disponibilizar para trabalhar para o Senhor. A Bíblia é repleta de ensinamentos a esse respeito. Jesus Cristo falou muito sobre isso. Diz que nós devemos ser como aquele mordomo fiel que quando o seu Senhor volta, ele está trabalhando. Existe a parábola dos talentos, e aqueles homens que multiplicaram os talentos entraram para a alegria do seu Senhor, mas aquele que foi ocioso, aquele que preferiu a comodidade, a preguiça, foi recusado pelo seu Senhor. Então são muitos textos que falam sobre essa questão de trabalhar para Deus, de nos colocar em modo operantes ao Senhor, e verdadeiramente vestir a camisa e trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho também hoje a respeito do nosso trabalho, aquele trabalho que muitas vezes é encarado como algo ruim. O despertador despertar às 6 horas da manhã, ou às 6:30, ou às 7, e tem pessoas que já levantam murmurando e bravas e agoniadas e gostariam de viver num eterno domingo ou num eterno feriado, e parece que é um peso gigantesco levantar da cama e ir trabalhar. E eu gostaria de conversar com vocês e mostrar que o trabalho não é para ser um fardo pesado. O trabalho é para ser bênção de Deus na nossa vida. O título desse sermão é: o trabalho glorifica a Deus, dignifica o homem e abençoa o próximo. Quem já ouviu aquela palavra, aquele versículo que o trabalho dignifica o homem? Levante suas mãos. Só para mostrar para vocês, irmãos, tem que ler mais a Bíblia, porque não é um versículo. Todo mundo fala como se fosse um versículo: o trabalho dignifica o homem, mas o trabalho não é um versículo, é apenas um provérbio popular. Tem cara de estar na Bíblia, mas não está na Bíblia. Apesar de ser uma grande verdade, o trabalho, ele sim dignifica o ser humano. É Deus o autor do trabalho. Então, o título desse sermão é: o trabalho glorifica a Deus, dignifica o homem e abençoa o próximo. O trabalho glorifica a Deus, dignifica o homem e abençoa o próximo. À luz do texto que lemos, Gênesis 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Infelizmente, irmãos, e vocês hão de concordar comigo, muitas pessoas relacionam o trabalho com o pecado. Muitas pessoas relacionam o trabalho com o pecado e pensam que o trabalho só surgiu lá em Gênesis capítulo 3, depois da queda. Ninguém lembra, todo mundo só lembra da palavra que Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, e a terra vai produzir espinhos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, e vai ser assim até o dia que você morrer, porque do pó você veio, e do pó você tornará. Então as pessoas, elas já relacionam o trabalho com algo extremamente negativo. Sofrimento, espinho,
ervas daninhas, terra dura, terra árida, suor do rosto, privações, e isso já está infiltrado na nossa cabeça. E muitas pessoas então relacionam diretamente o trabalho com o pecado. E não é difícil nos depararmos com crentes que de uma certa forma nutrem, é uma palavra bonita, nutrem um sentimento negativo por Adão e Eva. Na verdade eles têm raiva de Adão e Eva. Eles pensam, se não tivesse pecado, nós não teríamos que estar trabalhando. Estou acordando hoje, segunda-feira cedo, por conta do Adão. Coitado do Adão, irmãos. Tudo é culpa do Adão e da Eva. E eu não estou falando de pessoas ímpias, mas eu estou falando de pessoas de dentro da igreja, que nutrem sim esse sentimento, esses sentimentos de raiva, ou até uma revolta contra Adão e Eva. E essas pessoas se esquecem que a ordem de trabalhar antecede a queda. Gênesis capítulo 2, versículo 15, foi na criação de tudo. E Deus criou o homem para um propósito. E o propósito está aí no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Porque se existe uma regra que rege esse universo que vivemos, é a lei da semeadura. E você só colhe aquilo que você planta. E Adão e Eva precisavam sim trabalhar no jardim. Eles eram jardineiros do jardim. E Deus, na viração do dia, descia para ter um contato com eles e precisava dar uma olhadinha no serviço. Porque de forma nenhuma Deus criou o homem para a ociosidade. Nós precisamos relacionar o trabalho com o Deus trabalhador que é. Deus é o autor do trabalho. E Ele criou o homem para o trabalho. Veja aí, mais uma vez, Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Deus que trabalha criou o homem para o trabalho e não para a ociosidade. Pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas em 6 dias. No 7º descansou e colocou o homem lá para cuidar daquilo que Ele havia criado. É responsabilidade do homem, é serviço do homem e da mulher cuidar daquilo que Deus criou. Então, ou seja, o trabalho não está relacionado ao pecado. O trabalho está relacionado intimamente com o Deus Criador de todas as coisas, que criou todas as coisas e criou o homem e deu-lhe uma função. Adãozão e Evona, agora vocês vão trabalhar aqui neste paraíso, neste jardim. O trabalho vem antes da queda. É óbvio que o pecado prejudicou o homem e, por consequência, os seus afazeres. Tudo ficou mais difícil. Vocês têm que imaginar o seguinte, que antes do pecado, irmãos, o homem não morria, não sentia dor, a mulher não sentia cólica, dor de cabeça, não doía o dente, não tinha necessidade alguma, não tinha nenhum sentimento negativo de inveja, de ambição, de querer o que não é seu, de se frustrar por não conseguir um resultado que colocou na sua cabeça. O homem estava isento desses sentimentos. Tudo isso veio com o pecado. Quando o homem decidiu desobedecer, o homem, quando eu falo homem, o ser humano, homem e mulher, decidiram desobedecer. Então as coisas pioraram-se. Eu não posso tapar o sol com a peneira, porque existem sim dificuldades, como diz aqui o versículo 17 do capítulo 3. Olha comigo. E ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias
da sua vida. Maldita é a terra por sua causa. Veja, quando Deus corrige a serpente, ele disse: agora você vai perder as perninhas, vai se rastejar, vai comer do pó da terra, e da semente da mulher virá um que você vai morder o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Está falando de Jesus Cristo ali. Para a mulher, Jesus Cristo, Deus diz: olha, você vai servir ao seu marido, eu vou multiplicar as suas dores de parto, e beleza, consequência para a serpente, consequência para a mulher. Quando chegou na vez do homem, que é o cabeça da criação de Deus, Deus disse para o homem: maldita é a terra, maldita é a terra. A mulher pecou, teve uma consciência no próprio corpo. A serpente pecou, da mesma maneira, o homem pecou. A consequência foi para toda a terra. Maldita é a terra. Então o pecado sim prejudicou o homem. O pecado sim colocou barreiras a serem conquistadas. Enquanto nós vivemos, irmãos, precisamos enfrentar situações difíceis e desconfortáveis para conquistar a nossa provisão. E aí o texto diz o seguinte, que além da terra ser maldita, olha aí o versículo 18, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E aí a coisa ficou difícil, porque a terra agora não está só amaldiçoada, mas o fruto dela também. A terra antes, que era próspera, que o Adão tinha que trabalhar, que a Eva tinha que trabalhar. Mas já pensou, irmãos, que benção que é plantar e não precisar carpir? Porque nós não estamos falando aí de uma época que tinha trator, nem pulverizador, nada disso, era na mão. Quem tem uma roça pequena e planta em pequena quantidade e tem que ir com uma enxada para o meio do milho ou para o meio das mandiocas e carpinar, sabe o que eu estou falando. E agora a terra iria produzir isso em abundância, ervas daninhas. Então, como eu estava dizendo, enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos enfrentar sim situações difíceis e desconfortáveis para conquistar a provisão diária. Por isso Deus diz: do suor do seu rosto comerás o pão até que tornes para a terra. Versículo 19. Algumas pessoas então pensam o seguinte: pastor, não vejo a hora de ir para o céu. Trabalhar aqui até os meus 80 anos, mas vai chegar uma hora que Deus vai me promover às mansões celestiais. E aí sim, pastor, lá vai ser só vitória, só descanso. Ô meu irmão, trouxe uma notícia para você aqui nessa noite: você vai ter que trabalhar no céu também. Olha que bênção, glória a Deus, aleluia! Tem gente que pensa que o céu vai ser só ficar comendo nuvem e tocando harpa, irmão, lá vestidinho de branco, para cima, pulando assim nas nuvenzinhas, uma ociosidade total. Não é. É óbvio que sim, o céu é um lugar de paz, de plena paz e de verdadeiro descanso. Se você olhar na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz exatamente isso: felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O céu é sim um lugar de descanso, de plena paz, de refrigério. Mas a mesma Bíblia que diz no capítulo 14, versículo 13, que o céu é um lugar de descanso e de repouso, no capítulo 22, versículo 3, diz que nós lá também iremos trabalhar. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 22, versículo 3 do Apocalipse: lá não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E os seus servos o servirão.
Lá na glória, irmãos, não teremos maldição nenhuma. É uma restituição, é uma nova gênese. No Éden tinha a possibilidade do pecado, no céu não haverá. Imagine, irmãos, se você e eu, debaixo de pecado, debaixo da ação do pecado, conseguimos de certa forma ser produtivos, construir e alcançar coisas que a gente olha às vezes para essas grandes cidades. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre aquele prédio, parece que é um dos mais altos ou o mais alto do mundo, que fica lá em Dubai, não sei quantos anos de construção e pessoas, e milhares de pessoas envolvidas naquela obra. E quando nós olhamos, nós vemos a capacidade do ser humano. O ser humano, por exemplo, no livro de Gênesis, sem tecnologia nenhuma, estavam construindo uma torre. Até no céu eles não iriam chegar, mas com certeza eles iam sair em algum lugar, irmãos. Eles estavam indo alto, construindo a torre de Babel. Imagine o ser humano agora no céu, livre do pecado, livre da mágoa, da dor. Lá você não vai se sentir cansado, lá você não vai ter preguiça no seu corpo, lá você não vai sentir dor, lá você não vai ter necessidade alguma. Isso que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade do Senhor. Quantas realidades novas, quantas coisas novas. E aí Deus diz: olha, eu estou trazendo vocês para cá, para a casa do meu, estou indo para a casa do meu Pai, onde há muitas moradas. Lá vocês vão poder descansar, lá vocês vão ter paz, refrigério, mas lá também vocês vão servir a Deus e a Jesus Cristo. No céu nós também iremos trabalhar para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Definitivamente, irmãos, Deus não nos criou e também não nos salvou para a ociosidade. Deus não criou você ou salvou você para que você fique de pernas para o ar, mesmo que você tenha uma condição, mesmo que você seja extremamente rico, milionário, bilionário. Deus não criou você para isso. E é interessante, irmãos, que a maioria das pessoas que alcançam esse nível de riqueza não param de trabalhar. Não param de trabalhar. Eu estava vendo um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e foi feito lá, provavelmente é o mesmo resultado aqui, porque se é gente lá, é gente aqui também. E a maioria das pessoas que vinham em um ritmo de trabalho e se aposentaram e vestiram um pijama e começaram a não fazer nada, morreram logo em seguida. Quanto aqueles que vinham em um ritmo de trabalho e mudaram a atividade, reduziram o ritmo, começaram a investir em outras coisas, viveram muito mais, porque o trabalho não é maldição na vida do ser humano. O trabalho é bênção de Deus, é bênção de Deus na vida do ser humano. É óbvio que existem pessoas que são escravas do trabalho, e aí essas precisam ser libertas por Cristo, porque o Deus que trabalhou também é o Deus que descansou. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo são trabalhadores. Sim, abra aí sua Bíblia comigo em João capítulo 5, versículo 17. Ou você pensa que Deus criou o mundo e se aposentou? Está lá de pijama e pantufona, sentado no seu alto sublime trono, vendo televisão. Não, irmãos, olha o que Jesus Cristo fala do próprio Pai em João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou. O profeta vai dizer que olho não viu, que ouvido não ouviu, um Deus que trabalha em favor do seu povo. Deus continua trabalhando.
E muitas vezes nós queremos viver na ociosidade, dominados pela preguiça. Isso sim é pecado, e não o trabalhar. O trabalho fazia parte do Éden antes do pecado entrar no mundo, e fará parte da realidade eterna depois que o pecado for vencido, depois que nós, isso que é corruptível, tiver sido revestido da incorruptibilidade. E nesse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo diz algo para a igreja: sejam firmes e inabaláveis, sempre constantes ou abundantes na obra do Senhor, sabendo que para o Senhor o seu trabalho não é vão. Deus não salvou você para a ociosidade. Lá na glória, nós também iremos trabalhar, porque o trabalho faz parte do nosso Deus, um Deus que trabalha em favor do seu povo. Porém, não será um fardo pesado, como é aqui nessa terra. Irmãos, existem pessoas, por exemplo, em grandes cidades, em São Paulo, por exemplo, que acordam 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, pegam 3, 4 lotações lotadas, é uma redundância, e aí vão para um metrô, e também brigam lá no metrô por uma vaga, para chegar no serviço 8 horas da manhã, e aí eles têm essa jornada de ida de 3, 4 horas, e quando saem do expediente 6 horas da tarde ou 19 horas da noite, tem essa jornada de 3 ou 4 horas para trás. Não é fácil o trabalho aqui. Eu não estou aliviando, talvez está pensando, para o senhor é fácil, porque na visão do mundo, pastor, não trabalha. Antes de ser consagrado ao ministério, irmãos, eu trabalhava com construção civil. Trabalhava, e pesado. Graças a Deus, o meu pai nunca aliviou. Eu sempre trabalhei com ele. Por isso, hoje, nós somos 3 filhos. Eu, a minha irmã e o meu irmão. Todos de caráter, porque nós tínhamos um exemplo de um pai e de uma mãe que trabalhavam e que nos incentivaram desde cedo a trabalhar também. Quantas vezes eu desempenando piso, altas horas da madrugada, dentro dessas fazendas aí, mundo afora, e eu orava a Deus, dizia: meu Deus, olha que sermão bonito que Deus me dá. No tempo que eu parava um pouco, irmãos, às vezes eu tenho escrito sermão em bolsa de cimento. Eu ia lá, rasgava um pedaço e anotava, porque diz o Hernandes Dias Lopes que vale mais um papel amarelado do que a memória do ser humano. E eu falava: um dia eu vou ser pastor e eu vou pregar essa mensagem aqui. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não deixei de trabalhar esperando que aquele dia chegasse. E as pessoas estão assim, elas até sabem aonde elas querem chegar, mas não têm coragem de trilhar o caminho, não têm coragem de levantar cedo, pular cedo da cama, lavar o rosto, escovar os dentes e dizer: eu vou trabalhar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou indo para o meu trabalho. É aquele trabalho que lhe dá o sustento, que põe comida na sua mesa, roupa para você se vestir, que compra brinquedo para os seus filhos. É com esse trabalho que você dizima e oferta nessa igreja, e a obra do Senhor avança. Por isso você precisa ser grato pelo seu trabalho, porque o Deus que o criou não foi o diabo. O trabalho não é fruto do diabo, o trabalho não é criação do diabo, o trabalho é criação de Deus. De Deus. Nós precisamos entender isso. E o que se opõe ao trabalho? O que se opõe, o que fere a lei de Deus? Em primeiro lugar, a preguiça. A preguiça fere a lei de Deus. Deus não se agrada do preguiçoso. E Ele manda o preguiçoso aprender com a formiguinha. Vai lá e olha o preguiçoso. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que está despertando agora. E glória a Deus por isso. Só que às vezes está despertando tarde demais. E a época que tinha lá os seus 20, que é a época da maior força, deixou passar
A ociosidade tomou conta, não estudou, não se preparou, e está entrando nos 30, que é os 30. Nos 30 ainda vai também, irmãos. Vai, você tem gás nos 30. Eu tenho que defender minha classe, né? Eu estou indo para os 33, então tenho que defender o meu eleitorado. Mas tem gente que já está noenta. E noenta, meu filho, o ônibus para e você desce. Sim, senhor. A não ser que você seja muito robusto e chegue no EI. E aí é 100. Mas noenta só vai até 99. Desperte para o trabalho. Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 9: tudo que vier à sua mão, faça com ânimo, dê total de você mesmo, esforço máximo, tudo que vier à sua mão. Por quê? Porque tem coisa que vem na nossa mão uma única vez na vida. E se você perder essa oportunidade por conta da preguiça, nunca mais ela volta. Outra coisa que se opõe ao trabalho é o furto. Existem pessoas de furto, irmão, não estou falando só sobre aquele que entra, o ladrão que vai na casa e rouba, que subtrai. Mas existem pessoas que no seu próprio trabalho estão sendo desonestas. A balança é enganosa. A balança que vende 1 quilo para o cliente, na verdade, pesa 800 gramas. E isso é roubo. Isso se opõe, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, o que roubava não roube mais, mas antes procure um trabalho útil para fazer com as suas próprias mãos. Ou seja, nós cristãos não podemos ser desonestos. Terceiro lugar, cobiça. Tem pessoa que é tão preguiçosa que ela quer ter, mas ela não tem coragem de conquistar, então ela quer o que é do outro. Tudo isso aqui que eu falei é fruto do pecado e afronta diretamente a lei de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com 6 aplicações práticas e rápidas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, quais são essas aplicações? Em primeiro lugar, abre aí comigo sua Bíblia, em Provérbios capítulo 16, versículo 3. O que é que você tem que fazer hoje? Consagre ao Senhor o seu trabalho. Você vai fazer isso hoje. Não sei se qual é o seu trabalho. Você vai consagrar ao Senhor isso, o seu trabalho hoje. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor o seu trabalho. Irmãos, eu estava vendo um testemunho, eu não vou falar a rede de frango, tá? Mas está aí no mundo todo. O camarada se aposentou, trabalhava em uma rede de fast food nos Estados Unidos. E aí ele disse: o que eu vou fazer agora da minha vida? A aposentadoria chegou, a ociosidade chegou. Ele lembrou de uma receita de frango da mãe dele. Então ele fez 10 frangos, e saiu para vender no bairro. Ele vendeu tudo. Ele voltou para casa e fez mais 50 frangos, não deu para quem quis. Hoje ele tem uma franquia de frango no mundo todo. No mundo todo. Consagre ao Senhor o seu trabalho. Consagre ao Senhor o seu trabalho, e a chance de dar errado vai ser muito pouca. Segundo lugar, faça sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. Abra aí Provérbios 22, versículo 29. Olha que texto maravilhoso, isso aqui tem que ser gravado na sua Bíblia. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Olha o que Salomão aqui está dizendo. Aquela pessoa que é boa naquilo que faz, ela pode cobrar o preço que for, porque sempre vai ter cliente, sempre vai ter gente querendo aquela pessoa para trabalhar para ela, para prestar algum serviço, porque ela é habilidosa naquilo que ela faz. O problema, irmãos, é que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho despreparados, e depois que conquistam a vaga, seja um
principalmente em cargo público. Estudam para passar e não para ser um bom profissional. Por isso que está aí essa porcaria que é. A gente vai nos departamentos e é um empurrando para o outro, e ninguém sabe nada. Porque eles estudam para garantir a vaga, mas não são bons naquilo que fazem. Agora, todo aquele ser humano pode ser, irmãos, um pedreiro. Você já viu quem aqui que está construindo sabe o que eu estou falando. Se tem um pedreiro bom na cidade, mas o cara não fica sem serviço, às vezes ele tem serviço o ano todo. Se quiser, ele trabalha de segunda a segunda. Por quê? O homem habilidoso no seu trabalho, ele é promovido ao serviço real. Aonde você trabalha, você é o melhor? Se você não é o melhor, você não está dando um bom testemunho. Você precisa dar o seu melhor, investir em você, no seu conhecimento. Terceiro, mais ação e menos conversação. Mais ação e menos conversa. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas falam demais e agem de menos. Provérbios 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Irmãos, tem pessoas que você conversa com a pessoa, você pensa, meu Deus do céu, esse cara aqui é milionário. Porque o plano dele, não, porque eu vou construir não sei quantos flats, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou vender lá, eu vou fazer aqui, eu vou investir no Bitcoin, ou no Bitcoin, eu vou fazer, eu vou. Aí você fala assim, vamos ali comprar uma Coca. Não tem R$7 no bolso para comprar uma Coca-Cola. Porque é só palavra, é só vento. Se colocar um balão, tem que colocar um balão na frente da boca para ser proveitoso, porque pelo menos enche o balão. Não tem coragem de trabalhar. O trabalho árduo traz proveito. Agora tem pessoas que é só homem, e cada vez mais pobre, cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. Muito papo e pouco esforço, pouca ação. Em quarto lugar, procure encontrar prazer no seu trabalho. Eu sei que é difícil, irmãos. Por exemplo, eu gosto de andar de moto. Dá para ganhar a vida andando de moto? Só se eu fosse piloto, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Quem vai me pagar para eu ficar a vida toda andando de moto? Olha que bonito andando de moto. Ah, caiu o salário na sua mão. Não dá para ganhar a vida andando de moto. Então eu sei que existem pessoas que são privilegiadas. Esse é o meu caso. Eu gosto de andar de moto, mas eu amo ser pastor. Então, desde o dia 5 de março de 2017, eu não estou trabalhando mais. Porque quem faz aquilo que gosta não trabalha. Não tem uma frase mais ou menos assim? Se você faz aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nem um dia da sua vida. Então eu estou vivendo o meu propósito, o meu chamado, a minha satisfação. Existem espinhos? Muitos, irmãos. Existem pedras no caminho? Muitas. Tem umas pedras que dá vontade de a gente rodear de dinamite e acender assim. E esfarelar, mas não dá. Tem que ir roendo devagarzinho e levando. Tem o ônus e tem o bônus. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ganhar a vida fazendo aquilo que gostam. Então você precisa mudar a sua atitude ou mudar de emprego. Mas vamos para o versículo? Eclesiastes capítulo 2. Veja aí comigo. Eclesiastes 2. Versículo de número 24. Eclesiastes 2, versículo 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Deus lhe deu um trabalho. Não é para esse trabalho ser um inferno na sua vida, irmão. Não é para esse trabalho ser um algoz seu, um carrasco. Você precisa mudar a sua atitude. Porque às vezes o problema não é o trabalho. Às vezes o problema não são as pessoas que estão lá no seu trabalho. Às vezes o problema é você mesmo. Ingratidão
ingratidão e insatisfação. Às vezes, como eu falei na quarta-feira passada, os pais estão criando os filhos que qualquer risco que o filho faz na parede, ele é tratado como um Picasso. E aí a criança cresce nessa ideia, e quando ela bate de frente com a vida, ela vê que na vida você não recebe nada de graça. Nada. E lá no mercado de trabalho, meu filho, eles vão cobrar de você. Lá você não é o filho do Beltrano, do Ciclano, do Fulano. Lá você é um contratado para executar uma função. Então você precisa encontrar prazer no seu trabalho, naquilo que você faz. Pastor, o problema, eu vi que o problema sou eu. Então você muda a sua atitude hoje. Se você mudar a sua atitude e nada melhorar, então você precisa mudar de emprego. Aí você precisa procurar uma outra coisa para você fazer. Quem sabe empreender, né? Ser um autônomo, você está achando que é ruim ser funcionário? Vai ser um autônomo, para você ver que bom que é. É uma maravilha. Em quinto lugar, desfrute dos frutos do seu trabalho. Ah, como tem gente aqui que peca nisso aqui, irmãos. Eclesiastes 3, versículo 22. Desfrute dos frutos do trabalho. Eclesiastes 3, 22. Por isso, incluir que não há nada melhor para o homem, olha a frase que Salomão coloca, do que desfrutar do fruto do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Sabe o que é um dos frutos do trabalho? O descanso. Se você trabalha, você tem o direito de descansar. E tem muitas pessoas que não estão aproveitando este fruto. E aí sabe o que você perde quando você não aproveita esse fruto? Você perde relacionamento dentro de casa, você perde saúde, você perde os filhos, o crescimento dos filhos, você perde momentos que nunca mais virão. Nunca mais. Tem pessoas que trabalham fechado numa empresa de segunda a sexta. No sábado e no domingo ficam arrumando coisa para fazer. Tem mulheres e homens também, mas primeiro falar das mulheres, que não têm sabedoria. O homem trabalha de segunda a sábado. No domingo ela arruma coisa para o cara fazer em casa. No domingo. Ah, mas é o único dia. É o dia que ele tem para descansar, abençoada. O homem também. A dona de casa, por exemplo, trabalha de segunda a segunda. Vai nesse seu dia de descanso, ajude ela, lava a louça, lava a roupa, passa um pano na casa. Porque é desgastante, irmão, só trabalhar. E Deus, que não precisava descansar, trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então o descanso também é necessário e é o fruto do nosso trabalho. Olha aí o que o Salomão vai dizer. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Eu conheço pessoas, irmãos, que ganharam muito dinheiro, construíram empresas, compraram mais de uma casa, na garagem tinha 2, 3 carros sempre do ano, moto boa, casa com piscina, podiam viajar para o lugar que fosse, que quisesse, nunca tiraram férias. Morreu e ficou tudo. Conheço pessoas, irmãos, que trabalham, pessoas de dentro da igreja, que trabalham, mas não aprenderam a desfrutar do fruto do trabalho. Compram um sofá enorme, mas não senta ali, não relaxa. Compra uma televisão grande, mas não assiste uma televisão, porque está sempre envolvida com o trabalho e a ganância vai tomando conta. Então aprenda, não seja bobo. Pegue sua família no dia do pagamento, vai numa pizzaria, vai numa sorveteria, programa uma viagem, parcela aí uma viagem. A gente fala que não dá conta, não dá porque não se programa e não faz.
Quando acontece uma tragédia, uma coisa ruim, a gente sai desesperado para resolver os problemas. Por que a gente não tem esse mesmo empenho em desfrutar do trabalho? Em comer uma coisinha diferente? Existem pessoas que não comem ovo para não jogar a casca fora. E a conta do banco está lá recheada. Passa vontade de comer uma picanha assada na brasa, uma costela, e tem dinheiro. E eu vou dizer para você, a sua vida passa muito rápido. Nós temos um único tempo para aproveitar os frutos do nosso trabalho. E esse tempo é do berço à sepultura. É isso que Salomão está dizendo aqui. Quem pode mostrar o futuro para ele depois de morto? Olha o que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 2 Timóteo 2,6. O trabalhador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você, meu irmão, minha irmã que trabalha, você precisa aproveitar o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque às vezes a gente está sustentando outras pessoas, emprestando dinheiro, perdendo dinheiro na mão de outras pessoas, e você trabalha, e perde aquilo, sustentando pessoas que não querem trabalhar. Então você, querido trabalhador, desculpe. E em sexto e último lugar, seja um abençoador com o seu trabalho. Seja um abençoador com o seu trabalho. Abra sua Bíblia aí comigo, em Efésios, capítulo 4, versículo 28. O seu trabalho é para proporcionar provisão para você, para sua família. O seu trabalho ele deve proporcionar alegria, prazer, recompensa, mas o seu trabalho também, ele deve abençoar outras pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Para que tenha o que repartir. Você não trabalha só para você, não. Irmão, irmã, você tem que fazer o seguinte. Você tem que estabelecer um padrão. Eu consigo viver com isso aqui. O que Deus lhe der a mais, você precisa socorrer um irmão, uma irmã, quando precisar. Porque eu conheço crentes que tem 10 casas, 15 casas, e o cara que trabalha para ele não tem uma, paga aluguel. Alguma coisa está errada. Ou o que tem 10 está sendo injusto, ou o que não tem nenhuma está gastando demais também. Mas às vezes Deus nos coloca em posição grande para testar o nosso coração, para provar a nossa fé, para ver se nós vamos realmente cumprir com aquilo que nós prometemos. Porque você pode se esquecer das promessas que você fez para Deus, mas Ele não se esquece, não. Ele não se esquece. Então o nosso trabalho, além de glorificar a Deus, trazer dignidade para nós e para nossas famílias, também deve auxiliar o nosso próximo. O nosso próximo. Se Deus está lhe dando a mais do que você está precisando, irmãos, procure ajudar alguém. Porque existem pessoas que estão necessitadas. Existem pessoas que estão precisando, talvez precisando de um emprego. Eu não estou falando que você tem que pegar e dar o seu dinheiro, não. Às vezes uma indicação sua, de chegar num lugar que você sabe que está contratando e dizer, olha, eu conheço uma pessoa que está precisando de um emprego. Porque essa pessoa precisa de uma ajuda. Então o nosso trabalho, em sexto e último lugar, ele tem que ser um objeto para abençoar a vida do nosso próximo. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que você saiba e tenha plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo é o autor do trabalho.
que Ele criou o trabalho. O trabalho não é obra do diabo. O diabo, irmãos, não criou nada a não ser a mentira. Ele só tem paternidade nisso. O diabo só é o pai da mentira. Deus é o autor do trabalho. E Ele criou você, não para ociosidade. Quando Ele criou todo o mundo, todo o sistema, Ele colocou Adão e Eva ali no jardim para trabalhar. Veio o pecado, prejudicou muito, prejudicou. Mas o homem precisa continuar trabalhando. E é certo que lá na glória nós descansaremos, mas também é certo que lá na glória nós serviremos ao nosso Deus e Rei. Amém? Eu convido você a curvar sua cabeça. Vamos estar orando nesse momento, encerrando o nosso culto. Pai bendito e querido, nós te agradecemos, nós louvamos o Senhor, nós, Senhor Deus, bendizemos o Senhor porque o Senhor é bom. Pai, que nós venhamos sair daqui, ó Deus, renovados, que nós venhamos encarar o nosso trabalho com uma visão bíblica, cristocêntrica, de que o trabalho não é uma maldição, mas sim uma bênção. Que o Senhor confirme essa palavra no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.